Nós estamos de volta ao vivo pelo canal 180 da BrisaNet. Você que está nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Vamos começando aqui o nosso ponto de vista em mais um bloco. Daqui a pouquinho o nosso amigo Hugo Lemos vai estar aqui conosco e a gente vai trazer mais detalhes para os senhores e para as senhoras acerca da situação do coronavírus aqui no nosso município e como é que o vírus tem se manifestado nos últimos dias aqui na nossa cidade. Você sabe que toda segunda-feira a gente tem feito essa análise dos dados aqui no nosso município, de sábado a sábado. A gente pega os dados do sábado e soma a semana até o último sábado. Então, só para lembrar aos senhores e às senhoras que esses números referem-se até o último sábado. Ontem, esses dados de ontem só vão entrar na contagem da próxima semana, para a gente saber mais ou menos como é que esse vírus se portou nesses últimos dias aqui no município de Quixeramobim. E toda segunda-feira a gente faz essa análise com o nosso amigo Hugo Lemos. Tem muita gente aqui na expectativa da participação do nosso amigo Hugo, né? Também muita gente mandando mensagem para o nosso amigo Hugo, porque, gente, infelizmente essa semana foi uma semana atípica para o nosso amigo colunista Hugo Lemos, porque infelizmente perdeu o seu pai na última sexta-feira, justamente para aquele que ele tem tanto lutado, tem tanto prestado um serviço importante no combate a essa doença. O pai do nosso amigo Hugo, o J. Bosco, como se era conhecido, infelizmente faleceu na última sexta-feira. E realmente não tem sido dias fáceis, eu imagino, para o nosso amigo Hugo Lemos. Eu posso dividir tela com ele já? O Hugo já está aqui comigo. Eu tenho certeza, Hugo, que realmente não tem sido dias fáceis, pelo menos da última semana para cá. Já aproveito, manifesto toda a solidariedade do nosso grupo, em nome do nosso diretor-presidente, Sérgio Machado, e de toda a nossa equipe. Nossa solidariedade a você, aos seus familiares, a todos os amigos, por que não dizer, o seu pai também era um colega nosso, tinha um programa de rádio há muitos anos, nossa co-irmã, Rádio Difusora Cristal, apresentava as músicas do rei Roberto Carlos a todo o Sertão Central e deixou todo mundo, claro, muito chocado na última sexta-feira. O mundo do rádio fica muito chocado. E a gente estava conversando no final de semana, você me falava justamente de como a importância da vida do seu pai para a vida também de outras pessoas e como, de certa forma, você percebe com a partida dele o impacto da vida, do que ele fez, da obra, do que deixou. E realmente é isso que importa. Mais uma vez manifesto meus profundos sentimentos. Com certeza não tem sido dias fáceis. Eu queria lhe ouvir um pouquinho. Antes de você fazer a leitura dos dados, queria que você pudesse falar como é que foram esses dias, o que tem passado na sua cabeça e o que essa doença tem mexido com a sua família. Então, Alexandre, bom dia a todos. Bom dia. Antes de tudo, foi muito difícil a decisão de fazer o programa de hoje. Porque é um assunto que agora vai, mesmo depois que a gente vencer isso marcou a nossa vida para sempre, porque foi a doença que levou meu pai, né? E não é fácil estar falando sobre o Covid, mas a gente precisa ter forças para poder contribuir com as pessoas para que não aconteça o que está acontecendo com a nossa família. E passa muita coisa na cabeça da gente. A gente pensa de tudo, né? Primeiro, a questão repentina, porque ele estava assintomático e fica aqui a lição, né? Porque ele estava assintomático, ele tinha apenas uma moleza no corpo e de uma noite para outra ele apresentou um quadro, um agravamento na respiração e infelizmente não deu tempo nem chegar no pronto-socorro, na UPA. Ele já chegou sem vida e
infelizmente a gente perdeu, Cristiano Mubim perdeu um grande homem pelas manifestações. Eu queria aqui agradecer a todas as pessoas. Perder uma pessoa amada como meu pai era é muito difícil, mas o carinho das pessoas por ele, nas mensagens, de como foi, né, de como a partida dele chocou tanta gente, mexeu com tanta gente, e a gente até hoje ainda recebendo, eu não consegui, e eu aqui publicamente queria fazer uma gratidão pública. A gente não tem como individualmente agradecer cada mensagem, porque foram muitas, 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 e a gente só tem a agradecer a todo o Xeramobim por todo o carinho prestado ao meu pai, à nossa família. Mas e a gente está tentando entender também tudo ainda, como, né, tentando caminhar, porque isso que faz parte da vida. Agora a gente tem que caminhar fazendo tudo aquilo que ele gostava que a gente fizesse. E uma das coisas que ele mais gostava, toda segunda, todo dia 11 horas, ele era um ouvinte, um telespectador seu, e toda segunda ele estava lá, né? Antes do programa perguntava, meu filho, como é que estão os números? E eu dizia para ele, pai, não está bem. E vamos continuar a nossa missão, porque eu quero honrar o nome dele assim, né? Continuando fazendo esse trabalho que ele tinha tanto orgulho, que ele achava muito importante, e que eu também acho certo, né? A gente está aqui nesse dia de hoje. Talvez não seja muito fácil, está muito recente, e também, Aristênio, eu queria dizer que uma das coisas que eu mais me questiono é por que as pessoas ainda duvidam da Covid. A Covid é uma doença. A gente viu tanta gente aí, às vezes, defendendo, a dengue mata mais, o trânsito mata mais. Então, eu nunca vi uma doença matar 100 mil pessoas em 3, 4 meses em qualquer outro momento da nossa história do Brasil. Eu nunca vi. E o pior da Covid não é nem a morte, porque você pode morrer de um infarto, você pode morrer de uma série de coisas, você pode morrer, pode ter um acidente e você morrer. Mas a Covid, ela vem destruindo tudo. Ela vem destruindo tudo. Você não tem... Uma coisa que eu já tinha falado no programa, e agora eu falo com propriedade. Eu estou vivendo as 3 fases da Covid. Eu vivi a morte do meu pai, quando você perde uma pessoa e você não pode velar. Você não tem aquele momento que eu acho que faz parte da humanidade. Porque todas as religiões, podem ser diferentes, mas todas têm um momento da passagem. É um momento que você se despede dos seus entes, e você não pode fazer isso. Isso é extremamente doloroso. Em outro momento, talvez a gente possa falar mais sobre isso. A minha mãe, por estar convivendo com ele, está internada com Covid, então a gente está vivendo esse problema dela estar internada e a gente não poder estar acompanhando. A gente tem a notícia uma vez por dia, por um boletim médico, e você ter uma pessoa doente e não poder acompanhar, e principalmente uma mãe, talvez um filho, alguém aí tem doente. E nós por estarmos em contato com ele, eu estou em isolamento social, já tomando os remédios, sendo tratado como Covid, porque o contato foi muito forte e não tinha como a gente evitar. Então, assim, o que falta mais para as pessoas acreditarem? Né? Porque quando eu penso que 100 mil pessoas no nosso país estão passando o que eu estou passando, e assim, não é só a doença. Quando a pessoa morre de infarto, você vai lá, você tem um abraço dos amigos. A gente não pode abraçar os amigos, a gente não pode ver os amigos não podem visitar, né? Aí você fica isolado dentro de uma dor gigantesca. Eu imagino que essas 67 pessoas, 69 já, né? 69 pessoas, já com o número, que 67 é o meu número de sábado, estão passando. Então não é só, vou usar um termo aqui forte, não é simplesmente a morte. É todo um processo que vem dentro de como ela se dá e o todo pós, e como acontece. Realmente o que as famílias estão passando é uma situação assim, caótica. E eu pude testemunhar na UPA a situação. A UPA ela não para um minuto. São pessoas e mais pessoas chegando. Os carros que mais chegam na UPA são ambulâncias e funerárias. Então, o que falta a gente para a gente acreditar que isso é real e que, se chegar a gente, causa
um problema assim gigantesco, né? Eu acho que está faltando empatia nas pessoas, ver a dor do outro, ver, enfim, uma série de outros sentimentos, que isso aí a gente não é o nosso papel agora, falar. Você disse que queriam testemunhos depois, quem sabe depois a gente, com condições de organizar os pensamentos, a gente possa falar um pouco mais, mas o que eu posso só dizer hoje é que a Covid ela não vem só com a doença que leva o seu ente querido, não. Ela vem e ela destrói a família como um todo, porque você passa por situações que vão lhe marcar para o resto da vida. E num curto período de tempo, né? É coisa que marca a vida inteira e em 3, 4 dias isso muda a sua vida. Muda a sua vida completamente. E aí você tem que ter todo um contato. Então são situações delicadas que se passa, por exemplo, né? Porque uma pessoa com Covid, o isolamento, mesmo em casa, é duro, porque você tem que se isolar, e você tem medo de passar para os seus outros familiares, você tem medo de passar por isso, e passa um monte de coisa na sua cabeça. Será que os meus sintomas vão evoluir? Será que não vão? Como é que estão? Então, assim, como é que tem um tanto de gente passando por esse tipo de problema e os outros não estão nem aí? Né? Como é que ainda tem pessoas que duvidam? Porque eu tinha a teoria, até segunda-feira passada, eu tinha a teoria, hoje eu tenho a prática da Covid. Eu posso dizer que agora eu posso ter a prática, e eu vou dizer uma coisa. Se a pessoa soubesse 10% do que você passa com a Covid, a pessoa andava com um vídeo de álcool gel nas costas, carregando para cima e para baixo, se banhando. A pessoa não entraria em todo canto. A pessoa não entraria. A pessoa viria um local que não está adequado e dizia: rapaz, que pessoa irresponsável, aqui eu não entro. Porque realmente é porque as pessoas não têm a noção do que a Covid pode causar na nossa vida. E assim, qualquer uma pessoa que não passou por isso, né, porque tem um monte de gente dizendo bobagem aí, que podia ter feito isso, que dá para levar, que tem que morrer mesmo. Olha, morreu 100 mil pessoas. Uma só fez toda a diferença na minha vida. Então, para a pessoa basta não precisa ser 100 mil. Né? E fora tudo que vem depois. Agora tem que ter todo cuidado, tem que ter todo... Enfim, é muita coisa assim, que a gente passa. É muito doloroso, é muito preocupante, né? Eu rezo que a gente está em oração para que a mãe se recupere. Graças a Deus ela não está precisando de uma UTI, ela está numa enfermaria, mas requer cuidados pela idade e tudo. E a gente, se Deus quiser, vai sair dessa, né? E vamos manter a memória do meu pai viva nas nossas atitudes, nas nossas ações. E eu espero que as pessoas possam olhar melhor para o próximo e a gente possa se cuidar para assim outras pessoas. Por isso eu estou aqui hoje, porque eu não quero e não desejo que outras pessoas passem o que nós estamos passando. Mas infelizmente os números mostram que muito mais gente vai sofrer. Pois é, e quando a gente vê a realidade da cidade, a realidade do país, sábado foi um dia muito triste, constatar que 100 mil brasileiros perderam sua vida para a Covid, e no domingo, imaginar que o nosso município já é o município que mais tem registrado mortes. Hugo, eu tenho percebido que da última sexta-feira para cá, o município tem registrado todo dia, pelo menos, 2 mortes. Desde sexta-feira, todo dia são pelo menos 2 famílias que lamentam a perda de seus entes queridos. É muito difícil, é muito dolorido. E ver os números, isso é que dói mais, sabe? E o maior problema dentro da matemática, o maior problema dentro da matemática é que esse número só tende a aumentar. O que as pessoas não entendem é isso. Toda semana a gente termina o programa esperando que os números melhores, mas não tem. Gente, infelizmente, a tendência, nós estamos num processo acelerado. Quem sabe essa testagem anunciada agora nos ajude, porque quanto mais teste, mais você tem condições de isolar as pessoas. Então isso é uma atitude louvável para que a gente possa aumentar, isolar as pessoas ainda mais. E muito também, que eu tenho, como eu me envolvi mais ainda com a Covid, já era envolvido, me envolvi mais, pessoas que teimam, pessoas que estão positivas e que não têm a responsabilidade, estão assintomáticas e não têm a responsabilidade de ficar em casa. Então, por exemplo, eu não estou positivo,
eu por ter tido contato com meu pai, lógico, no velório, ter essa coisa a gente teve que ter, mas por medida preventiva, eu já estou em casa por 15 dias. Pode até não ter, mas por uma prevenção, a gente tem que ter. Então, se todo mundo pensar assim, se prevenir, se cuidar e ter responsabilidade consigo e com o próximo, a gente consegue vencer. Mas a gente não está vendo isso no comportamento da nossa população. A gente não está vendo isso no comportamento das pessoas. Tem pessoas que, mesmo sendo positivas, eu soube, que estavam no meio da rua. E quantas pessoas essa pessoa está contaminando? Esse é difícil. Esse é o verdadeiro X da questão. Mas, Hugo, vamos começar com a leitura dos números para a gente saber como é que foi a semana dos últimos, os últimos números aqui na região e a semana aqui no município de Quixeramobim. A minha equipe vai colocar na tela da Sertão TV para a gente analisar todos esses detalhes para a gente. Por favor, a primeira tela, 1.593 casos. Pois é, essa nossa curva sempre é a nossa inicial, nós temos 1.500, e a gente mudou um pouquinho a dinâmica hoje, né? Nós vamos falar só de casos, depois nós vamos falar só de óbitos, então são 1.593 casos. Nós continuamos apontando para cima essa curva, né? Essa curva continua apontando para cima. A projeção não é boa, infelizmente, né? São números assusta os números. E é porque eu sempre digo a você, Alexandre, que eu não trabalho com previsão. Aliás, eu trabalho com previsão, mas é difícil a gente colocar. E a previsão é de muito... A previsão que a gente fez que foi a de mortes passada, que foram as de 15 mortes, acabou se prevendo. Porque a matemática é exata, ela trabalha com isso. E se a gente continuar assim, gente, em menos de 45 dias, 60 dias, se a gente não mudar o comportamento, a gente vai chegar a 5.000 casos facilmente. É o que a gente não quer e é o que a gente precisa mudar, essa realidade. Vamos para a próxima tela? Bom, aí já falando dos casos, né? Então, foram 1.593 casos, nós tivemos, até que durante a semana, foi mais ou menos, tiveram vários dias com abaixo da média, como a gente está vendo. Mas a gente teve o dia 3 com um pico gigante, que foi 52 casos, foi o segundo maior dia, que tinha sido 58, e outro pico de 47. Né? Então isso fez com que alavancasse aí o número de casos na semana. Foram, no dia 3, quase chegou a meta ali do... Na verdade, foi na outra semana que a gente registrou aquele pico, foram 58, foi? 58. Isso. Então quase chegamos aí no recorde, né? Quase chega no recorde. Outro recorde a gente não quer bater, né? Exatamente. Próxima tela, por favor. Aí são os casos por semana, um pouquinho mais baixo, né, Hugo? O que é uma característica do Brasil. O Brasil não está conseguindo, para você que está nos ouvindo, se você entrar na internet, você vai ver os gráficos de todos os países do mundo. Os gráficos países do mundo, eles sobem e depois descem. O Brasil, ele não está conseguindo. O Brasil já vai entrar no terceiro mês em que ele mantém o número de casos. Então, depois que a gente flexibilizou, depois que a gente não entendeu o que é flexibilização, eu digo assim, nós estamos vindo, né, numa onda acima de 100, batemos esse pico aí mais ou menos de 191, e semana a semana está indo, 149, cento e pouco, ou seja, a gente está fazendo o velho platô, que eu venho falando há alguns dias, um platô, que não é para ser um platô, é para ser um pico. O Brasil não tem pico da epidemia, o Brasil está tendo platô. Digamos que permanece naquela mesma quantidade, né? O ruim do Brasil é isso, ele sobe e permanece na quantidade alta. Se você parar para pensar, há 60 dias a média diária do Brasil é de 1.000 mortes. 60 dias, 1.000 pessoas, há 60 dias, 1.000 pessoas morrem no Brasil. Então, não há controle. O que é que está acontecendo? Vou dizer mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão retomando as atividades e, à medida que elas estão retomando, elas estão se contaminando. E isso não está sendo gradativo? Gradativamente elas estão se contaminando. Então, é como se a população estivesse sendo contaminada aos poucos. Porque ele não consegue, o Brasil, eu estou falando a nível nacional,
o nosso país não consegue controlar a epidemia. O nosso país está mantendo ela no nível alto. À medida que vai liberando, por exemplo, o Ceará era alto, né? E o Ceará conseguiu controlar, baixou. Só que lá no Rio Grande do Sul, na região sul, que estava controlado, começou a explodir. E está sendo assim. Aí o Ceará já se ameaça, se não tiver cuidado, vai vir a segunda onda. Então há a tendência do Brasil continuar alto sempre, porque a gente não consegue o controle. E é o que está acontecendo no nosso município. A gente está mantendo um platô de mais de 100 casos semanais há um bom tempo, já há 6, 7 semanas. E estamos aí há pelo menos umas 3 ou 4 acima de 150, né? 3 ou 4 acima de 150. Vamos a próxima tela para a gente mostrar, por favor? Muitos amigos também nos acompanham através da internet. Muito obrigado por você que nos acompanha através do Facebook, através das plataformas. Aí a gente tem a média diária, né? A média diária por semana, né? Você vê que cada semana, você vê que essa baixou um pouquinho, mas é muito alta ainda. O que a gente chama de estabilidade. Foi tão pequena a baixa que ela está estável. Mas essa semana foram 25 pessoas, vamos arredondar em 26. 26 pessoas contaminadas por dia nessa última semana, onde a média anterior tinha sido 27. Né? Então aí fica ali, 21, 19, 21, 27, que foi o absurdo da semana passada, 26. E como a nossa TR ainda é alta, a tendência é que essa média continue, a não ser que algo seja feito. E se aumentar a capacidade de testes, a partir dessa semana nós teremos aí na próxima segunda-feira, aí vai ter esse número vai crescer ainda mais, né? Nós vamos ter, é uma tendência a gente ter uma explosão, mas vai ser uma boa explosão nesse sentido. Porque aí você explode e depois você tem uma boa redução, né, Hugo? Isso, aí é onde nós vamos chamar o pico. Porque você explode, vai lá em cima, aí tem que tomar medidas coerentes. Foi o movimento que aconteceu em Quixadá, não é, Hugo? Isso, você testa muito, aí isola, aí o quê? Espera ali 15 dias, 3 semanas, 20 dias mais ou menos, e aí essas pessoas que tinham muito, e se elas permanecerem isoladas, essas pessoas não têm mais a capacidade de proliferar o vírus, e aí os números começam a cair, e a gente vai ter, se Deus quiser, a notícia que eu quero tanto dar, que é a diminuição desses casos. Esse gráfico aqui é o que vai cair, gente. É esse aqui, da média diária. O outro lá, o primeiro, vai sempre crescer. Mas esse aqui que vai ter a queda. Esse que vocês estão vendo agora. Vamos mostrar a próxima tela, por favor? Aí são as pessoas com capacidade de infectar novas pessoas. Olha. Houve uma discussão grande essa semana nas redes sociais aqui em Xerambim. Não fala dos que estão curados. E eu continuo a bater. Os que estão curados, a gente tem que agradecer muito a capacidade de recuperação. Que bom. Mas o problema está em quem está infectado e quem está doente. São essas pessoas que olha como a gente teve, e como a gente previu também. Como aumentou muito os casos, 15 dias depois você tem um bom número de curas, de pessoas com alta. Aí deu uma reduzida, mas como a gente está contaminando muito ainda, ainda tem muita contaminação, o número de pessoas infectadas volta para o mesmo patamar. Entendeu? Então a gente não consegue reduzir a quantidade de pessoas que estão infectadas. E aí continua sempre acima de 500. Olha como vem subindo aí. Beleza. Há uma tendência pelos números que essa semana nós tenhamos mais altas. Bem mais altas. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter as altas e diminuir a infecção. É assim que a gente vai diminuir as coisas. Mas tendo o pessoal em alta e um monte de gente sendo infectado, não vai ter condição. Se bem que esse número também vai crescer por causa da testagem. Né? Pois é, aumentando a testagem, com certeza esse número vai crescer um pouco mais. Mas, de todo modo, meus amigos, a gente vai ver mais no gráfico na frente, esse número é o que lidera aqui na região, tá? É o município que mais tem gente infectada em acompanhamento aqui no Sertão Central. O Hugo vai detalhar a gente já no gráfico da região, no finalzinho da participação. Vamos para a próxima tela, por favor, para a gente adiantar. Aí a gente tem as altas, né, Hugo? Era tendência, que bom, gente, que maravilha. Porque a gente tem muita gente que está com a imunidade boa, está podendo recuperar e tudo.
E até você falou, eles têm num programa passado, você disse assim, mas a gente conta, porque tem gente que critica, né? Ah, só fala em morte, só fala em isso, só fala em aquilo. Me diga uma coisa, meu querido telespectador está me ouvindo. Nós tivemos agora, essa semana, um acidente lá em Beirute, que matou aí um monte de gente, deixou mais de 5 mil pessoas feridas e 250 mil pessoas desabrigadas. No noticiário está passando quem estava lá do outro lado da cidade, que não ouviu nem o zoada da explosão. No noticiário está falando da parte de Beirute que não foi atingida. Não. O noticiário fala justamente aonde houve a explosão, aonde foi atingido, os prejuízos que as pessoas tiveram, o que foi que aconteceu. Então, porque o que fica é a dor do negativo, da morte de quem está doente. As vítimas. Mas é uma máxima, inclusive, Hugo, é uma máxima do jornalismo. Porque uma tragédia, infelizmente, a gente se conta ou se noticia, infelizmente, pelo número de vítimas. Né? Pois é. Aí fica numa briga gigante, né? Que é porque a imprensa está fazendo o medo do povo, a imprensa está fazendo isso. Mas é um sensacionalismo muito grande, né? Essa coisa. Não, eu acho que a imprensa. Eu posso testemunhar uma coisa, meus amigos. A imprensa não mentiu em nada, nem aumentou, nem tirou. Aliás, que eu acho que fez foi aliviar o que as pessoas que têm Covid estão passando. Eu só posso ser testemunha disso. A imprensa não está aliviando em nada. O pessoal fala muito da nossa emissora maior, não vou dizer nem o nome, que está sensacionalizando isso, aquilo, outro. Eu acho, hoje, eu não acho que ela está sensacionalizando, não. Eu acho que ela está dizendo a verdade, e eu acho, sinceramente, pelo que nós passamos, ela está dizendo é pouco. É pouco. Porque destrói a família das pessoas. Então, gente, não é a história da Carlos, não é porque a imprensa está isso, aquilo, outro, não. É porque, assim, você mesmo, se passar uma pessoa ali soltando beijo, ninguém vai ver. Mas cai uma pessoa de moto, em 5 minutos está um rumo de gente. E as pessoas chegam e perguntam, quantos morreram? Não quer nem saber outra notícia. Então, aí a Covid, a gente tem que centrar na Covid, é nisso mesmo. É no número de óbitos, que são os grandes problemas, e nas pessoas que estão doentes. Quem está curado, graças a Deus, vai seguir sua vida. Vai seguir sua vida, vai seguir. Mas a tragédia está acontecendo nas famílias que estão sendo destruídas. Então tem que parar com isso, parar de usar a desculpa da imprensa para não ter cuidado com a sua saúde. Porque aí são pessoas que não querem ter cuidado, não têm aceitação da doença, e aí acabam usando a imprensa, porque a imprensa está fazendo histeria. Não é histeria. Eu peço lhe dizer para vocês, não é histeria, é verdade. A Covid é uma realidade. Porque eu não posso nem pedir isso, mas vá ali e passe bem dia na UPA. Porque não só se contamina, mas vai lá para você ver a situação das pessoas doentes. Aí você vai ver o que é histeria e o que é não. Então a gente tem que vibrar esse número. Muita gente ficou curada e mais gente essa semana vai ficar curada porque o número de casos está alto. Então as curas aumentam também. Mas está deixando um rastro aí de gente doente e pessoas de óbitos. Com certeza, com certeza. Vamos mostrar a próxima tela, por favor, meus amigos. Esses são os curados, 998. O número de óbitos nem se fala. Nós tivemos um crescimento da mortalidade, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Olha só como essa curva aponta para cima, minha gente. Olha só como essa curva aponta para cima. Ela parece uma cobra que quer subir, assim, está com sede de subir. Né? É uma curva apontando para cima direto. Não para em nenhum instante. Os óbitos. E essa curva, essa estatística, por exemplo, para mim, para 67 pessoas, não é só um número, é uma vida toda escrita. E a mortalidade tem subido assustadoramente, vai para 4,20. Faz tanto tempo que a gente não tinha uma mortalidade nesse patamar, e a gente chegou a 4,20. Nós vamos falar sobre os óbitos com mais uma riqueza de detalhe nas próximas telas, que aí a gente pode mostrar justamente o recorde que a gente bateu, infelizmente, essa semana. Pode passar aí, por favor? Aí a gente tem os 3 dados, né? As comparações, né, foram 180 casos. Olha, lembra que eu falei do platô, do equilíbrio? 180 casos, 175 altas, a gente pode dizer assim, ficamos no 0 a 0. Né? Ficamos ali no 0 a 0. Não é para ser no 0 a 0, é para começar a diminuir. Né? Já nos óbitos... 21% de óbitos, né? 12 óbitos, sendo que nós sabemos que 2 desses óbitos foram no mês de julho, mas nós vamos manter a nossa lógica matemática.
tiradas a partir do boletim. Então, quando contabilizar, a gente está colocando a contabilidade, porque de qualquer forma são óbitos, né? Independente de antes ou depois, são óbitos. Próxima tela, por favor. Aí os óbitos da semana, nós tivemos o registro de recorde de 12. Pois é, são 12 óbitos. A gente está com 1,6, 1,8 óbitos por semana. Só que essa semana já está sendo 2 por dia. Então a tendência, se a gente continuar assim, de ser quanto, meu povo? 7 dias na semana, 2 por dia, vai dar 14. 14. Então, assim, né, então, e uma tendência de subir. Não há uma tendência de descer, há uma tendência de subir. Então, a gente espera que não aconteça, porque, como eu disse, a matemática é exata, mas o comportamento da gente não. Então, até hoje, até o momento, são 2 óbitos por dia no nosso município, nessa semana. Né? Vamos esperar que... Olha, a gente viveu um período que tinha um óbito, outro, né? Ah, morreu mais um, morreu mais um. Tá. Hoje, todo dia está saindo. Nós passamos nós passamos semanas sem registrar óbitos. Né? E agora a gente não tem semanas sem o registro de óbitos, né? Pois é. E aí você vê. E assim, e a testagem tem a importância, porque quando você testa antes, por exemplo, se você vai testar, vai sair do grupo de risco, a promessa é fazer o teste. Por exemplo, se teve uma pessoa com Covid e faz o teste da galera que está perto, do pessoal que está perto, você vai diagnosticar pessoas antes, bem antes, e aí você diminui a mortalidade também. Olha o importante da testagem, porque você testa antes, e os sintomas no início são tratáveis. Os sintomas no início são tratáveis e você passa por isso tranquilo, né? Próxima tela, por favor. Os testes 334 que já vem crescendo. Já vem aumentando. Né? Já vem aumentando. A gente fez 3.205 testes. Olha, foram 49%, metade, né? Estão dando positivo, tá? E 9% estão esperando aí, 9% estão esperando resultado, né? Então, vamos aí, metade dos testes que foram feitos na semana deram positivos. Ainda na soma maior, a gente vinha conversando isso na semana passada também, de que pelo menos a maioria dos testes que são realizados são positivados aqui no município. Ultrapassamos a marca dos 3.200 testes aqui no nosso município. Mas tem município na região que tem testado muito mais. Eu acho que Quixadá já está quase com 6 ou mais de 6 mil, e por isso que lá a gente percebe uma diferença significativa em relação dos números também, dada, claro, a ampliação da capacidade da testagem. Vamos mostrar a próxima tela, por favor? Aí a gente tem os bairros. Bairros da cidade. E aí eu queria chamar a atenção, o Monteiro de Moraes continua sendo o líder, com 222 casos, e eu queria chamar a atenção do pessoal de Salviano Carlos. Salviano Carlos estava em terceiro na semana passada, certo? E a gente tem percebido, isso junto falando com o pessoal da Endemias, a gente tem percebido que o Salviano Carlos tem uma aceleração de casos. Está aumentando muito e rapidamente. Então, esse bairro, né, para que Alô, as pessoas Pompeia, minha gente! É o bairro da Pompeia, Grande Pompeia, ali, Mutirão, aquele trecho ali da CE 060 para frente. Tá complicado. Isso, Passou o centro. Então, ali ele passou o centro, né? Então, o centro ele está mais controlado, mas hoje você tem Monteiro de Moraes com mais casos, mas o mais acelerado é o Salviano Carlos. Então, depois a gente vê o centro com 169, Edmilson Duarte 157, Maravilha 115 e o Zé Ayrton Machado 97. São os 6 bairros com maior incidência de casos aqui no município. Só lembrando que da semana passada para cá, o Salviano Carlos, que é a Pompeia, saltou de terceiro para segundo com 179. E o Monteiro de Moraes, aquela região do Beto Bezerra, cemitério, Rua da Coelce, aquela região ali do bairro, nas proximidades do Colégio Beto Bezerra, aquela região do Monteiro de Moraes, 222 casos, é o bairro com maior incidência de casos de Covid-19 aqui no município. Tem os do distrito para a gente mostrar? Tem sim. E aí a gente tem os distritos e o Uru, que lidera, né, Hugo?
O que continua é, eu acredito por causa da facilidade, da proximidade do município. Aí o Damião Carneiro vem aparecendo aí com 24 casos. Olha, veja bem, ó, que o segundo na semana passada, eu tenho um dado aqui, certo? O segundo na semana passada era bem menor. A gente tinha, parecia, era casos com 10, com 9 casos. Deixa eu pegar aqui que eu lhe digo agora, certo? O segundo distrito, na semana passada, era Manituba, com 12 casos. E aí, hoje, Damião Carneiro, que tinha 9, nessa semana saltou para 24. Certo? O Lacerda tinha 9, também saltou para 23. E mais que dobrou, né? Sede Rural 21, São Miguel tinha 11, vai para 16. O Belém também estava na de 9, vem para 15, e assim vem dando os distritos. Então a gente tem que estar atento aos distritos, porque a situação está aumentando bastante. Né? E é mais preocupante na zona rural por conta da distância, né? Para poder chegar dificuldade, enfim, não tem, como aqui na cidade a facilidade de você ter um acesso ao médico com maior rapidez, e aí que preocupa muito mais essa história do vírus na zona rural. Rapidinho aqui para quem está ouvindo. Damião Carneiro e Lacerda foi que saíram de 9 para 22, 23, 24. Então o pessoal aí tem que ficar atento. Só passar uma geral para quem está nos ouvindo no rádio, passar aqui para os distritos. Uruque lidera com 39, Damião Carneiro 24 em segundo, em terceiro Lacerda com 23, Assédio Rural 21 casos, em quarto lugar, em quinto São Miguel com 16, em sexto Belém com 15, em sétimo Manituba com 14, em oitavo Encantado com 12 e em nono os Paus Brancos com 11 casos. É a lista dos distritos com mais casos de Covid aqui no município de Quixeramobim. Rapidinho, vamos lá, vamos correr contra o tempo. Essa é a ocupação hospitalar. Continuamos com as UTIs lotadas, né? Então, mais uma vez eu lhe digo, se você precisar de UTI, você vai para uma outra rede, porque as nossas UTIs estão lotadas. As enfermarias estão ali quase metade estão cheias, né? São 21 enfermarias ocupadas. No Sertão Central, isso no hospital de campanha. Próxima tela, a gente vai ver o Hospital Regional Dr. Pontes Neto com 2 enfermarias ocupadas e 15 leitos. Tem 2 enfermarias ocupadas. Tem 15 leitos no hospital. Na UPA, se eu não me engano, ontem à noite eu vi no IntegraSUS, não tem uma tela, mas eu posso informar, são 6 pessoas. É o que tinha ontem, 6 pessoas na UPA. Tá? Porque também tem uns leitos lá também. Próxima tela, por favor. A taxa de transmissão 1,05. Qual é a taxa ideal? A taxa ideal é menor do que 1. O que é menor do que 1 é uma pessoa transmite para menos de uma. Aí está transmitido para mais de uma. Isso aí quer dizer o quê? Vamos lá, repetindo. 100 pessoas transmitem para 105. Como é que você reduz? Se ela fosse 0,9, 100 pessoas transmitiam para 90. Não diminui? Então a gente continua com a taxa alta. A taxa ainda é muito alta. Então 100 pessoas podem transmitir para 105 pessoas. Para 105. Meu irmão. Próxima então tela. nós temos 528 pessoas contaminadas. Essas 520 vão contaminar mais 500. No mínimo, né? Assim, aplicando a taxa aí, né? É isso aí. E aí a gente chega para os Sertão Central, os casos, né? No Sertão Central, e você fez uma análise de quem desce e de quem sobe, né? Para a gente poder ter uma ideia, né? O Canindé, a situação que eu achei mais preocupante, assim, a nossa é muito preocupante, mas como a gente saiu de 525 para 528, uma certa estabilidade. Estamos em alta, mas não tão grande, né? Mas o problema é que a gente subiu e está lá em cima. Pelo menos não subiu mais, certo? Mas é uma tendência de subir por causa dos testes. Mas Boa Viagem me preocupou bastante, porque saiu de 40 e poucos para 91, é um aumento de 116%. Foi a mais preocupante. Canindé subiu um pouco, as outras subiram. Né? Pedra Branca era de 135, caiu um pouquinho para 128. E a menor queda foi até a gente se preocupou no programa passado, foi Itatira. Itatira conseguiu uma boa controlada essa semana e caiu 59%. E nós continuamos liberando os casos no Sertão Central. E agora não só de casos, mas também de mortes, de óbitos. Pois é. Então,
aquela máxima de sermos, infelizmente, o epicentro da doença hoje aqui no Sertão Central, continua, inclusive, com maior agravo. Se concretiza com as mortes. Né? Você está vendo que uma coisa está ligada à outra. As pessoas não percebem isso. Uma coisa não está ligada à outra. Maior número de casos, daqui a pouco vai dar maior número de óbitos. Não tem como. É inevitável. Exatamente. É inevitável. Meu amigo Hugo, muito obrigado pela sua participação. Sei que realmente não está sendo você não está passando por dias fáceis, mas fé em Deus, meu filho, fé em Deus. E vamos continuar nessa luta. Deus quiser, sua mãezinha vai melhorar. Você vai poder também, em breve, dar um cheiro na sua filha, que fez ontem 15 anos, né, rapaz? Como é o nome dela, Hugo? Ana Lídia. Ana Lídia, parabéns para ela, 15 aninhos. Em breve você vai rever ela e tudo isso vai passar, essa tribulação toda vai passar. E depois a gente vai contar, vai ter muita história para contar do que foram esses dias e do que estão sendo esses dias para todos nós. Se Deus quiser. Quero agradecer a todos, ao Sérgio, pelo Sistema Maior, as homenagens que o Sistema fez ao meu pai. Eu quero agradecer muito a todos, o carinho, todos os amigos. É muito confortante. Eu quero muito agradecer a todos. E eu quero chegar aqui o dia em que a gente disse que a gente está vencendo a Covid. Essa curva. Eu estou combatendo todos os dias essa curva. E essa luta, até onde eu puder, ela não vai parar. É isso aí. E não pode parar. Não pode parar. Meu amigo Hugo, um grande abraço. E a gente se fala, qualquer coisa, até segunda-feira, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Minha gente, dando sequência aqui no Ponto de Vista, eu vou fazer um intervalo rápido. Na volta, eu volto falando do Festival Quixas, Festival de Fotografia do Sertão Central de 2020. Está com a sua proposta de programação através do online, através da internet. Já mais detalhes dessa programação que está por vir a partir dos próximos dias. É o Quixas. E também a gente entrar mais detalhes de esportes, rapidinho, no fechamento do programa, a rodada dos times cearenses no Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série C. Depois do intervalo, não sai daí, eu volto já.